Olá, meu nome é Luiz Maia. Este vídeo está sendo gravado em apoio, suporte àqueles gestores que estão pela primeira vez sendo expostos a material de microeconomia ou cursos de economia em geral. A ideia aqui é enfatizar como que algumas ferramentas da microeconomia podem ser úteis à tomada de decisão de gestores. Este primeiro vídeo, mais curto, é apenas uma introdução para que a gente entenda exatamente o contexto em que se vai discutir certas ferramentas de microeconomia aqui. Vamos começar falando um pouquinho sobre quais são as circunstâncias em que a maioria dos gestores são expostos quando vão fazer os seus cursos de MBA, né? A maioria dos gestores que estão buscando uma formação acabam sendo trazidos a eles essas ferramentas de microeconomia de uma maneira que os leve a pensar sobre circunstâncias em que se busca a condição ótima, ou seja, uma determinada condição mais vantajosa, em circunstâncias relativamente próximas ao dia a dia com que se deparam os gestores. Tá, a gente ainda quer enfatizar que não apenas busca-se uma condição ótima, mas frequentemente somos levados a pensar em decisões na margem, ou seja, que a tomada de decisão precisa reconhecer particularmente as decisões que ocorrem com ganhos líquidos, com resultados líquidos em termos de custos e benefícios adicionais. Isso vai ficar um pouquinho mais claro mais adiante, mas em todo caso, todo gestor é levado a tomar decisões com muita frequência e algumas vezes a gente não pode rever decisões anteriores. Sendo assim, a gente vai sempre ter aquela pergunta: devo apostar mais nessa decisão ou devo voltar atrás? Ou, enfim, mais ou menos esse é o espírito de tomada de decisão na margem, no limite. E por último, a gente precisa lembrar que, embora a formação do gestor no Brasil seja muito intuitiva, né, muitos gestores não têm formação sólida em matemática, em métodos quantitativos, é frequente que as melhores empresas do mundo adotem análises quantitativas para tomada de decisão, seja com dados reais ou com dados estimados. Então, essas ferramentas microeconômicas servem a essa combinação de circunstâncias, a busca por uma condição ótima, a importância de decisões, né, de calibragem de uma determinada decisão na margem, já tendo tomadas outras decisões, já tendo sido tomadas outras decisões, e por último, em contextos em que a gente quer fazer análise quantitativa para um determinado aspecto da gestão empresarial. Ora, mas vamos pegar aí exemplos mais palpáveis do que se está falando. Se um fabricante de bebida que vê a possibilidade de expansão dos seus negócios, ele pode considerar o aumento do número de pontos de venda a serem patrocinados pela marca numa determinada região. Bom, ele pode se perguntar até que ponto fazê-lo. Devo continuar ampliando o número de pontos de venda? Até que número? Qual seria a decisão ótima nesse caso? Se a gente sair de um fabricante, né, industrial aqui e ir para um setor de serviços, uma clínica médica estuda alterar o seu horário de atendimento diário, redimensionando o tempo da consulta para dar mais tempo a cada paciente. Essa tática vai elevar o número de pacientes? Em que medida? A clínica vai ter lucros maiores ou menores, né? Se por um lado ela atende menos pessoas, por outro lado ela pode eventualmente atender com mais qualidade aquelas pessoas. A mesma clínica médica estuda contratar mais enfermeiras experientes para reforçar o pré-atendimento e dar mais espaço para as médicas conduzirem a anamnese. A satisfação do paciente aumenta nesse caso ou ela diminui? Qual vão ser os custos adicionais com a contratação de uma nova enfermeira mais experiente e quais vão ser os benefícios em termos do bom tempo, o bom uso do tempo do médico e os ganhos para o paciente. Tá, então são todas decisões que você precisa fazer uma certa calibragem de um determinado recurso que você tem a ser empregado. Mas vamos continuar, temos mais exemplos aqui. Uma empresa de petróleo estuda ampliar o número de postos em operação para extração do óleo. Ele pode se perguntar, né, o gestor dessa empresa pode se perguntar: o momento é apropriado? Com o preço de venda atual, vale a pena ampliar agora a produção do óleo? Ou seria melhor postergá-lo? Então, mais uma vez, uma decisão que é tomada na margem vai envolver custos adicionais e benefícios adicionais. Por último, uma revendedora de autopeças avalia trabalhar com um fornecedor adicional, que oferece produtos de menor durabilidade, mas que são significativamente mais baratos.
Essa opção vai aumentar ou diminuir o número de clientes? O ticket médio dos meus clientes tende a cair ou aumentar? A minha empresa vai lucrar mais ou menos com o novo perfil de clientes? Então, mais uma vez, são decisões que precisam se apoiar não apenas na intuição do gestor, mas também em alguma análise quantitativa. Tá, em todo caso, temos aqui um conjunto de circunstâncias comuns. Um certo limite orçamentário, em termos de recursos financeiros, número de empregados, tempo, ou mesmo espaço físico da empresa. Temos certos custos fixos, que já são dados, ou que já foram decisões das quais não podemos fugir, e preciso fazer escolhas quantitativas de como melhor calibrar o uso de outros recursos. Tá? Então, aqui a gente entra nas circunstâncias em que frequentemente o pensamento microeconômico e os modelos mais tradicionais, mais básicos de pensamento microeconômico, podem ser úteis à tomada de decisão. Frequentemente, nessas disciplinas de MBA, você tem a descrição da teoria do consumidor, envolvendo uma restrição orçamentária, uma descrição das preferências do consumidor, e assim vai. Por outro lado, também é possível fazer essa análise diretamente em relação ao lucro de uma empresa e a teoria da oferta. Aí vai se avaliar a produção, os custos e, eventualmente, a margem de lucro do negócio. Por último, também é comum que várias dessas disciplinas e cursos de MBA incluam ali explicitamente o uso de técnicas de maximização e minimização de funções contínuas. A gente vai falar um pouquinho disso aqui, mas basicamente como ferramenta a ser utilizada pelos gestores na tomada de decisão. Tá, existem 3 fontes de consulta, gráficos que a gente está utilizando para esses vídeos. Primeiro é o livro do Bay, Economia de Empresas e Estratégia de Negócios. É um livro relativamente recente. Esse livro é utilizado em MBAs no mundo afora, tá? Principalmente nos Estados Unidos, mas também em outros lugares do mundo. O Manual de Economia do Gregory Mankiw é uma referência sempre boa também, porque para aquelas pessoas que às vezes não tiveram uma boa formação em economia, é sempre bom resgatar alguns conceitos mais elementares e eventualmente construir o conhecimento de uma maneira gradual. E por último, a gente faz referência a essa página aqui, Alpha Connection, que foi desenvolvida por um professor da UFRJ e que traz recursos visuais e explicações bastante didáticas sobre o uso de ferramentas da matemática, por exemplo. Tá? Então, basicamente, nós vamos nos apoiar esses três elementos. Muito bem, prosseguindo, vamos pegar aqui o exemplo do livro do Bay, que mostra alguns números bastante reveladores do tipo de análise que se faz com essas ferramentas microeconômicas. Então, nós estamos analisando aqui o exemplo de uma empresa de petróleo. Qual que é a escolha que está diante dessa empresa? Se ela vai iniciar ou não um novo projeto de perfuração, né, para estabelecer um novo poço de extração de óleo. Então, a gente tem aqui alguns números que são estimativas realizadas pela área de contabilidade da empresa. Qual seria a receita total atual, né, mantidas as condições atuais? Quais são os custos variáveis, aqueles que dependem do nível de produção? Então, entende-se custo variável como aquele que depende do nível escolhido de produção. Então, aqui, essa empresa tem gastos maiores ou menores com brocas de perfuração, se ela decide ampliar a produção. Ao mesmo tempo, o número de trabalhadores temporários também tende a aumentar. A gente está vendo aqui na condição atual e na condição após uma nova perfuração de petróleo. Se a receita total tende a subir, né, porque você vende mais. Por outro lado, você tem custos adicionais aqui na contratação e substituição de brocas de perfuração e na contratação de trabalhadores temporários. Então, aqui nos seus custos variáveis, há um acréscimo da situação inicial para a situação final de 165 mil dólares, ou 165 mil reais, independente da moeda que for sendo usada. Esse 165 aqui, então, é a diferença de 1.415.000 para 1.250.000 que está aqui. Observe que os custos fixos, com depreciação ou custo fixo direto, estão mantidos os mesmos. Custos indiretos fixos, como salário de supervisores, suprimentos de escritório, tudo isso está mantido idêntico. Então, a grande mudança que a gente tem foi um incremento na venda total, né, na receita total, preço vezes quantidade,
e o incremento nos custos variáveis. Então, para tomar a decisão de adicionar um novo poço de perfuração, né, para adicionar um novo ponto de perfuração, a gente teria aí receitas adicionais de 183 mil estimadas e um custo adicional de 165 mil. Ora, se eu fizer a comparação de quanto que se ganha na margem e quanto que se paga, né, quanto custa na margem esse novo projeto, a gente vê que há um ganho de 18 mil em termos líquidos. Então, descontados os custos, a gente tem um ganho de 18 mil. Sendo assim, parece óbvio que essa empresa deveria perseguir esse projeto. Só se deve fazer um alerta, porque aqui nós estamos pensando apenas no retorno projetado, no retorno trazido por este projeto. Então, aqui não fizemos nenhum levantamento sobre risco. Então, esse exemplo, mais ou menos que implícita ou explicitamente pressupõe o fato de que o risco dessa nova perfuração é relativamente baixo ou até negligenciável. Tá? Então, esse é um exemplo de circunstância em que a empresa avalia se ela já está numa situação ótima ou se ela pode melhorar com um pequeno ajuste. E nesse caso, a gente observa que as estimativas indicam que sim, ela tem um ganho em ampliar a produção, em ampliar o número de postos de perfuração. Tá. Vale demonstrar ou lembrar dois princípios que estão sempre presentes na tomada de decisão microeconômica. A primeira é de que os agentes racionais buscam atingir o grau máximo de satisfação. Isso é um pressuposto. A gente sabe que o mundo e o cérebro das pessoas, a maneira, o comportamento dos gestores nem sempre é plenamente racional, mas de toda forma a gente pressupõe na microeconomia que os agentes buscam continuamente a situação ótima. E a segunda é de que para alcançar um ponto ótimo, descobre-se qual o caminho a seguir através de pequenos ajustes, ou chamados ajustes marginais, verificando se há ganhos ou perdas líquidas naquela alteração. Esse tipo de pensamento de otimalidade e marginalismo, né, que são esses dois princípios, eles se aplicam tanto à escolha de consumidores, buscando otimizar a sua condição, maximizar a sua satisfação, aquilo que a gente chama na economia de utilidade, uma medida de satisfação dos consumidores. Então, mais uma vez, se o consumidor é racional, ele vai buscar uma combinação ótima de bens e serviços, dado o seu orçamento, de modo a levá-lo a maior nível de satisfação possível. Por outro lado, uma empresa pode escolher diferentes tecnologias, número de funcionários, quais máquinas comprar ou substituir, em que momento fazê-lo, de modo a combinar insumos, né, combinar os seus custos de tal maneira que ela vai obter o ganho máximo, no caso, o lucro máximo. Então, mais uma vez, otimalidade e marginalismo aplica-se tanto à escolha de consumidores quanto à escolha das empresas. Os consumidores na tentativa de maximizar a utilidade ou o grau de satisfação, as empresas na tentativa de maximizar o lucro, né, a diferença entre receita total e os seus custos totais. Só para concluir esse rápido vídeo, vale a pena lembrar também que ao estudar esse comportamento microeconômico, né, do consumidor, a gente encontra os fundamentos para uma relação muito importante na economia, chamada lei da demanda. A lei da demanda diz que mesmo em mercados exóticos, como coloquei o exemplo aqui de um time pequeno de futebol, que é o meu time, o América Mineiro, a gente tende a observar preços negativamente associados a quantidades. Então, aqui se os diretores de futebol do América definirem o preço como R$ 10, acaba que eles conseguem trazer 40 torcedores ao estádio. Fazendo uma promoção, cortando o preço do ingresso de 10 para R$ 6, o ganho que eles têm aqui é de 50 torcedores, ou perdão, 10 torcedores a mais em relação ao início. Então, essa lei da demanda descreve uma relação inversa entre preço e quantidade. A gente sairia desse ponto A para esse ponto B. O que está por trás dessa curva de demanda, a gente vai ver é exatamente o comportamento de otimização do consumidor a ser discutido mais adiante. Bom, com isso a gente encerra o nosso primeiro vídeo e voltamos em breve.